Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Temas IELTS Writing e como respondê-los. Aqui nós estaremos trabalhando com um tema que envolve a parte 1, Task 1, do exame IELTS Writing. Então, vejamos aqui o tema. During a recent plane journey, you sat next to a businessman who owns a chain of restaurants. You talked to him and he suggested that you should contact him about a possible job in one of his restaurants. Então, durante uma recente viagem de avião, você sentou próximo a um homem de negócios que tem uma rede de restaurantes. Você conversou com ele e ele lhe sugeriu que você deveria o contactar sobre um possível trabalho, uma possível vaga de trabalho em um dos seus restaurantes. Escreva uma carta para este homem de negócios. In your letter, remind him when and where you met, tell him what kind of job you're interested in, say why you think you should be suitable for the job. Então, na sua carta, lembre de onde e quando vocês se conheceram, diga qual tipo de trabalho que você está interessado e diga o porquê que você é apto para o trabalho. You should write at least 150 words, ou seja, você deve escrever ao menos 150 palavras. Então, a primeira questão que nós temos que aqui ter em mente é a necessidade de fazermos uma saudação padrão, padronizada, tomando como referência o tom da carta. Uma carta IELTS Writing Task 1 General Training pode ser formal ou informal. Se é uma carta formal, isso significa que ela é destinada a um elemento ou a uma pessoa ou organização no qual você não tem familiaridade com, não é nem um amigo nem um familiar e, portanto, você deve se comunicar de forma mais formal. Essa formalidade se resume a somente você não utilizar de contrações. Caso o tema seja voltando-se a uma carta a ser escrita para alguém que você, no contexto teórico, no contexto hipotético do tema, tenha familiaridade com, como por exemplo um amigo ou familiar, aí você precisa de escrever a carta de uma forma mais informal. Isso se resume a somente você utilizar de contrações. Então o seu I am se torna I'm, o seu he is se torna his e assim por diante. É muito importante termos em mente que você, caso não respeite essa dinâmica, ou seja, caso utilize contrações em uma carta que tem que ser escrita para alguém que você não é familiarizado com, ou caso você tenha uma carta a ser escrita para alguém que você é familiarizado com, mas não utiliza de contrações, em ambos os casos você perde pontos. Então, é muito importante termos isso em mente. E isto aplica-se também no contexto de uma introdução. Ou seja, você tem um Dear Mr. Businessman. Ou seja, aqui você tem uma saudação padrão mais formal. Você simplesmente tem ela padronizada, ou idealmente sendo padronizada, porque a sugestão é que você, na realidade, não decore inúmeras formas de fato, fazer uma saudação. Simplesmente internalize uma forma formal e uma outra forma informal e as utilize sempre em suas produções Writing Task 1 General Training, independente de qual seja o tema, considerando exclusivamente se o destinatário da carta é alguém que você tem, no contexto hipotético, intimidade com ou não, tudo bem? Então, após fazer a sua saudação padrão, você tem o parágrafo contextualizante. Ou seja, você precisa de ter a sua primeira parte, não é? Contextualizando o leitor da carta sobre qual é o foco dela, qual é o objetivo da escrita da carta. Então, vejamos aqui a produção modelo. Dear Mr. Businessman, I'm writing to remind you about a possible job that you offered me during our meeting on a flight. It was very kind of you to advise me that I should contact you if I ever want to work in a restaurant. Então aqui, além da saudação padronizada, temos o parágrafo contextualizante que deixa bem claro o porquê que nós estamos escrevendo essa carta. Depois, o próximo ponto, ou melhor, a próxima parte da sua carta, toma como referência o primeiro ponto que você tem no tema. Remind him when and where you met. O lembre de quando e onde vocês se conheceram. Então vamos ver aqui o exemplo. I sat next to you on a flight from Brisbane to London on September 18th. You offered me your business card after hearing my enthusiasm to work in a restaurant. As I mentioned briefly during our delightful conversation, I used to work at a restaurant as an assistant manager and took a break from work to complete my master's degree. Então aqui definitivamente temos um exemplo onde que você tem o primeiro ponto sendo de fato abrangido.
O segundo ponto a ser abrangido é feito na segunda parte, ou melhor, na terceira parte da sua produção. Então, a terceira parte, ou melhor, o terceiro parágrafo da sua carta abrange o segundo ponto, não é? A primeira parte, não é? É a saudação, mais parágrafo contextualizante, que no caso seria o seu primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é o primeiro ponto do tema. O terceiro parágrafo é o segundo ponto do tema. Então vejamos aqui. Tell him about what kind of job you're interested in. Então vamos ver aqui o que faremos no nosso terceiro parágrafo, que na prática abrange o segundo ponto da lista do tema. Now that I'm willing to work again, I would like you to consider me as a potential employee in one of your restaurants in Australia, perhaps as an assistant manager. Perfeito. Agora temos a nossa última parte da carta abrangendo o terceiro ponto, ou seja, nosso quarto parágrafo abrangendo o terceiro ponto da lista do tema. Say why you think you would be suitable for the job, ou seja, diga o porquê que você seria apto a realizar o trabalho. Então, aqui temos o terceiro ponto da lista, e já que já é o final da carta, também adicionamos a despedida padronizada. Seguindo então a mesma lógica da saudação padronizada. I have worked as an assistant manager in a reputed restaurant in Melbourne for about 3 years, and before that, I was in charge of the customer care department in a retail shop. I have completed a course in hotel management from one of the top management schools in Australia. I am positive my skills and expertise will definitely be an asset to your organization. If you have further queries or need any information, please contact me. Yours sincerely, Robert Caldwell. Então, aqui definitivamente temos a terceira questão, ou o terceiro ponto do tema sendo abrangido, ou seja, a explicação do porquê que você é apto para o trabalho, seguido, portanto, da despedida padronizada, ou seja, uma despedida selecionada previamente para a utilização em toda qualquer carta que tenha um destinatário no qual a sua carta tem que ser escrita de forma formal, tudo bem? Então, aqui você tem um modelo de tema, IELTS Task 1, General Training, e em conjunto com isso o modelo de produção e a explicação de como estruturar a sua produção para este tema.